Olá, queridos alunos, né? Nossa prova de recuperação do primeiro bimestre, né? Vou falar da ginástica, né, acrobática, né, e a ginástica de trampolim, né? Que foi o assunto que vocês tiveram no primeiro bimestre e a prova vai ser também desse mesmo conteúdo para ver quem precisará recuperar a nota, né? E fazer uma boa prova, né? E o que seria a ginástica acrobática, né? Como foi desenvolvida, né? É, a ginástica acrobática foi desenvolvida em grande parte no século XVII, né? Devido à criação do circo, né? Mas como desporto ou esporte, né? Essa modalidade da ginástica, né? É relativamente jovem. As primeiras competições mundiais datam de 1770. Junto com a ginástica artística, formam uma nova modalidade da Federação Internacional de Ginástica, né? A FIG, ou seja, FIG significa Federação Internacional de Ginástica, ou seja, a entidade maior que rege, que organiza toda a ginástica, né? Nacional, mundial, né? Que tem como principais características a execução dos exercícios, né, que exigem força, agilidade e equilíbrio. Ou seja, na ginástica acrobática você usa força, você usa agilidade e usa também um equilíbrio. Né? Pode ver que se foi criado o circo, o circo trabalha muito essa questão de equilíbrio, né, de saltos, né? E isso há muito tempo foi criado no século XVII. A ginástica acrobática, na constituição dos seus pares e grupos, tem ginástica com diferentes idades e estaturas também, né? Aos quais damos três denominações: bases, intermédios e volantes, né? São essas três denominações, né, da ginástica acrobática: bases, intermédios e volantes, né? O que seria o base? O que é que o base faz? Normalmente são os elementos mais velhos do par ou do grupo com a estatura mais alta, normalmente mais fortes para facilmente, né, sustentar e apoiar o volante. O volante é outro elemento do par ou do grupo, né, normalmente mais novo, né, com estrutura física também mais baixa, mais leve, né, para poder facilitar o trabalho em conjunto, permitindo também uma maior longevidade da participação desportiva ou esportiva. Além do mais, essa bela disciplina, né, cria laços de amizade muito fortes entre os parceiros, bem como o espírito de trabalho, trabalho em grupo e o mais importante de tudo, a confiança entre os parceiros e treinadores, né, que estão lado a lado em equipe, né? Provas de ginástica. As competições são realizadas num praticável, ou seja, num tatame 12 por 12, né? E os acrobatas em grupo devem executar até 3 séries. Uma estática, uma dinâmica e uma combinada. Vamos lá. Vou repetir. Os acrobatas em grupo devem executar as 3 séries. Uma estática, uma dinâmica e uma combinada. As séries estáticas são com elementos de consideradas mais calmas e de força. As séries dinâmicas são mais ativas e com elementos de lançamentos com voos dos ginastas. E as séries combinadas são utilizadas nas fases finais e unem os exercícios estáticos e de força e habilidade fazendo parte da ginástica geral. Categorias e níveis, né? Categorias: base feminina e volante feminino, par masculino, trio feminino e quarteto feminino. Esse aí faz parte das categorias, né? Vou repetir: categorias: base feminina, volante feminino, par masculino, trio feminino e quarteto feminino. Níveis: nível 1, infantis, iniciados, juvenis, juniores e seniores, né? Juvenis, né, 10 a 14 anos, é considerado juvenis. 12 a 16 anos, juniores. E seniores é a partir da idade maior, de 18 a 34 anos. Entre 18 e 34 anos é considerado nível seniors, né, os seniores, né? Isso aí, eu falei um pouco agora da ginástica acrobática, né? E agora eu vou falar
da ginástica de trampolim, né? A ginástica de trampolim também, né, foi uma ginástica que surgiu do circo, né, tanto acrobática como a de trampolim, né? E também conhecido como trampolim acrobático. A ginástica de trampolim tem outra denominação, chamada trampolim acrobático, né, porque também tem acrobacias igual à ginástica acrobática, né, mas não, é totalmente diferente a apresentação. E a ginástica de trampolim é uma disciplina da ginástica, né, na qual o atleta executa saltos acrobáticos num trampolim, enquanto a modalidade efetiva rítmica foi criada em 1976 nos Estados Unidos, né, pelo professor de Educação Física George Nissen, que formatou suas regras. A origem do trampolim repousa na Idade Média, né, nas performances dos acrobatas e dos trapezistas de circo. Estes com seus saltos realizados a partir do impulso da rede de segurança, né? Porque eles saltavam e davam impulso, né? E saltavam na própria rede, né? Trabalhando nos saltos, né? Por isso que começaram a iniciar dessa forma. É por isso que diz, não, a ginástica trampolim iniciou do circo. Foi realmente dessa forma. Os acrobatas, eles saltavam e fazer aqueles voos, aquelas acrobacias, né? Aí foi que desenvolveu mais na frente a ginástica de trampolim. No Brasil, essa modalidade veio através do professor José Martins Oliveira Filho, ou seja, o professor José Martins Oliveira Filho, né? Em 1975 trouxe essa modalidade, né, para o Brasil. E ele, recém-chegado da Alemanha, após um curso de especialização em Colônia, em 1990 foi fundada a Federação Paulista de Trampolim Acrobático e em 1991 a Confederação Brasileira de Trampolim Acrobático. E também sua origem, né, estreia como modalidade olímpica, isso nos Jogos de 2000, nos Jogos Olímpicos de Sydney, na Austrália, em 2000, ou seja, a gente está em 2021, né, só faz 21 anos, né, faz muito pouco tempo, né, que fez parte que a de trampolim já fez parte da ginástica olímpica. Faz pouco tempo mesmo, né? Sobre uma tela geralmente de nylon, né, de 5 por 3 metros, o atleta salta até atingir cerca de 6 metros de altura. Imagina, você saltar, né, numa rede, né, e a 6 metros de altura, né? Tem que ter muita habilidade, muito treino, muita agilidade, né? 8 juízes, né, são responsáveis pelo julgamento da apresentação. Um é denominado juiz central e 5 avaliam a execução e 2 observam o grau de dificuldade. A ginástica de trampolim é disputada por homens e mulheres. Há também o trampolim sincronizado, em que atletas se apresentam em trampolins diferentes, mas executam os movimentos simultaneamente. O trampolim, assim como o tumble e duplo mini, essas são modalidades novas no contexto esportivo e não faz parte, né, não faz muito tempo, e não faz muito tempo que a ginástica de trampolim, antes conhecida como trampolim acrobático, passou a ser um desporto olímpico, né? Como eu falei, 21 anos só, né, que começou a fazer parte das Olimpíadas. O trampolim tem um suporte elástico, né, recoberto por uma rede com 6 milímetros de espessura. Repetindo, o trampolim tem um suporte elástico recoberto por uma rede com 6 milímetros de espessura. Quais as medidas? Comprimento 5,050 metros, largura 2,910 metros, altura da rede 1,155 metros. Medida da rede, comprimento 4,28 metros, ou seja, 4,28 metros, largura 2,14, 2,14 metros. Zona de salto, comprimento 2,15, largura 1,08, ou seja, 1,08 m. Cruz central 70 por 70, né? Essas são as medidas da zona de salto, né? As medidas da rede, né? Que é importante também vocês saberem.
O uniforme usado pelas praticantes do esporte é um colante com mangas de no mínimo 2/3 do comprimento do braço, né? Isso é o uniforme deles, das atletas. Colante com mangas e no mínimo 2/3 de comprimento do braço. Sapatilhas brancas ou meias brancas que não ultrapassem o comprimento do tornozelo, né? E também é proibido o uso de joias, com exceção de anéis lisos, ou seja, os anéis lisos ainda pode, né? Mas joias, tem joias que não pode usar não, de forma nenhuma, somente os anéis lisos é que podem, mas é proibido as joias. Essa modalidade de ginástica é dividida em 4 provas, sendo trampolim individual, trampolim sincronizado, duplo mini trampolim, né, e tumbling. Vou repetir, ó. Trampolim individual, trampolim sincronizado, duplo mini trampolim e tumbling, né? Como seria o trampolim individual? Presta atenção, ó. Trampolim individual é a categoria mais popular e a única olímpica, veja. O aparelho no qual são executados os movimentos que mede, esses aparelhos, ó, mede 5 por 3, 1,5, e é conhecido pelo público em geral como cama elástica. O ginástico adquire altura cerca de 5 a 6 metros, estabilidade com saltos preliminares, né? Ele então inicia a execução de 20 elementos técnicos sem interrupções, divididos em 2 séries de 10, e na preliminar e na final executa outra série de 10 elementos que pode ser igual a uma das séries da preliminar, né? Trampolim sincronizado. Esta prova tem as mesmas características que o trampolim individual, a sincronizada, porém é realizado com 2 ginásticas, saltando simultaneamente, ou seja, salta igual e faz os movimentos iguais, né? Em trampolins diferentes posicionados paralelamente a uma distância de 2 metros, ou seja, o trampolim sincronizado são 2 atletas, né, que saltam simultaneamente, né, faz os movimentos iguais um com o outro, né, e paralelamente a uma distância de 2 metros, né. O duplo mini trampolim, né, é um aparelho de proporções menores no qual o ginástico executa, né, uma corrida antes dos elementos técnicos. Após a corrida, o ginástico faz a aproximação e salta no aparelho, executando 4 passadas com 2 elementos técnicos diferentes, né, sendo 2 passadas na preliminar e 2 passadas na final. E todas as passadas devem ser diferentes. Isso é o duplo mini trampolim, né? Ou seja, a proporção desse aparelho é um pouco menor, né? O ginástico executa a corrida antes dos elementos técnicos, né? E por último, o tumbling, né? Tumbling. Essa prova é executada numa pista de 26 metros. Veja, o tumbling, uma prova executada numa pista de 26 metros, na qual o ginástico executa 4 passadas com 8 elementos acrobáticos em cada passada, sendo 2 passadas na preliminar, né, e 2 passadas na final. O ginástico deve manter o ritmo durante toda a execução, né? Vou repetir. Provas, trampolim individual, né, é a categoria mais popular e a única olímpica individual. Trampolim sincronizado. Essa prova tem as mesmas características que o trampolim individual, porém, simultaneamente com 2 atletas, né, faz os movimentos iguais. O duplo mini trampolim, aparelho com proporções menores, no qual o ginástico executa uma corrida antes dos elementos técnicos. E o tumbling, essa prova é executada numa pista de 26 metros, né. Bem, pessoal, essa vai ser nossa prova, né? A ginástica acrobática e a ginástica de trampolim, né? Isso para quem ficou em recuperação, né? É o mesmo conteúdo do primeiro bimestre que vocês tiveram, né? A prova tá fácil, mas vamos estudar, né? Estuda a apostila. Olha o vídeo aí novamente, né? É isso aí. Boa sorte para vocês, né? Tchau, tchau. Deus abençoe cada um de vocês.